palavra que foi lida aqui nesta noite, 1 Samuel 17 e o verso 32, já agradecendo com certeza ao nosso pastor que está na retaguarda, os demais, pedindo a Deus que Ele continue abençoando a vós outros, abençoando a igreja de uma forma tremenda. Já rogo da mesma que continue orando, para que o Senhor Ele continue fazendo a vontade dEle, que é boa, que é eficaz. Aleluia. Sabemos que é um culto de doutrina, instrução, para a aprendizagem da palavra daquele que é santo, que é sublime, que é eterno. E quando se trata de aprender com o Senhor, a gente vê um dos maiores exemplos na Bíblia Sagrada a respeito de Davi. Davi, um ser escolhido, Davi que alguém não dava nada por ele, mas Deus escolhera. E a gente vê palavras doutrinárias dentro da Escritura, com especialidade nos Salmos, os degraus, onde Deus Ele tomava Davi de uma forma especial. Então Davi, ele foi exemplo também na Escritura, com certeza, trazendo edificação para o povo israelita de uma forma tremenda, dentro dos louvores, da doutrina, e o povo aprendeu muito com Davi. Sabemos como Deus escolheu Davi por detrás das malhadas das ovelhas, onde alguém não dava nada. Quando a escolha de Saul foi pelos homens, pela beleza, estatura, porque acima dos homens não tinha ninguém tão alto como Saul naquela época. Ele foi escolhido justamente pela beleza, escolhido pelos músculos e a sua estatura. Mas Davi, Deus já tinha escolhido para um grande exemplo para nós outros. Davi, ele teve muitas pelejas e foi ganho as pelejas porque Deus era com ele. Davi também houve alguns vacilos, mas para que a gente aprendesse com a queda de Davi, para que a gente no dia chamado amanhã a gente não vinha cair. Então a Bíblia, ela nos ensina de uma forma tremenda. Sabemos que quando se trata de doutrina, a gente poderia ver lá em Provérbios 4 e o verso 2, 2 Timóteo 3, 16, 17, Tito 1 e o verso 9, Tito 2 e o verso 1, como também está lá na palavra de Deus, em João, a gente vai encontrar também, segunda epístola, 1 e o verso 9, falando de doutrina das bênçãos, em Efésios 4, 14 e o verso 15 também, falando de doutrina, a gente encontrar com certeza lá em Timóteo também, de uma forma tremenda. Então a palavra de Deus, ela nos traz com certeza exemplos. Então quando se trata aqui da Escritura Sagrada, quando Davi disse, não desfaleça o coração de nenhum deles. Primeiro, quando Deus escolheu a Davi, Deus disse a Samuel, enche a botija de azeite e vem instalar em 1 Samuel, capítulo 16 e o verso 1, enche a tua botija de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos tenho eu escolhido um para rei, ou seja, para dar exemplo, porque o outro, ele tem estragado a Israel na desobediência. E quando se trata de desobedecer, a gente sabe que não é fácil. Existe muito gigante na vida de muitos crentes. O gigante da afronta, o gigante da calúnia, o gigante da mentira, o gigante da soberba, o gigante do nariz empinado, o gigante eu sou, eu que posso, eu que faço, eu que vejo, eu que mando. São muitos gigantes. Quando a gente vai lá para Provérbios 31, verso 31, está lá dizendo que
a peleja, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas no Senhor vem a vitória. Então, quando se trata de peleja, é peleja nos olhos, peleja nas vestes, é peleja com tecnologia, a mesma que está me gravando aqui agora. São muitas pelejas. Quando não se sabe usar, cai do cavalo. Mas quando Deus, Ele escolheu a Davi, Deus sabia, Deus não erra na escolha. Ah, mas fulano faz e acontece, está no meio da igreja. Deus sabe tratar com os instrumentos, Deus sabe consertar os instrumentos, Deus sabe levantar os seus instrumentos, Deus sabe com certeza colocar a chave que não empena, não se quebra, a chave na mão de Deus, dá no rins, dá no coração, dá no fígado, com certeza do sistema nervoso, porque Deus sabe o eleito, comprou com humildade a tratar com a igreja. E diz a Escritura que Deus agora, Ele usa o pai de Davi, Jessé. Naquele momento, quando Davi foi escolhido e a unção desceu sobre ele, porque quando Samuel chegou, se apresentou naquela tenda, diz a Escritura que de longe alguém já gritou com medo, mas ele disse: olha, a minha vida aqui é de paz. Mas a Escritura segue dizendo que quando foi chamado os filhos de Jessé, se aproximaram ali logo 7 filhos. O primeiro estava lá, bonito, formoso, alto, e diz a Escritura que até mesmo o profeta se enganou. Tem muita gente que se engana muitas vezes com as pessoas, e a Bíblia diz que quando Eliabe entrara, ele olhou e disse: é este aí o escolhido. Ele, no pensamento dele, já indagando no pensamento, Deus diz: tu vê por fora, tu conhece por fora, tu vê a altura, a estrutura, tu pode ver os músculos, tu pode ver uma faculdade, tu pode ver uma mansão, tu pode ver um carro, sabe aí, uma Land Rover, tu pode ver até mesmo, entendeu, um Camaro amarelo ou outro. É o que Deus está dizendo: eu vejo por dentro, eu conheço o caráter, a personalidade, a braveza do homem que eu criei o coração, eu firmei os músculos, eu sei quem é quem. Glória a Deus. Era o que Deus estava tratando e dizendo a Samuel naquele momento. Mas a Bíblia, ela segue. Deus disse: olha, não é este. Aí passou o segundo, passou o terceiro, e foi aquela escada até chegar em um dos menores. Nenhum era. Deus calado em silêncio. Terminou os filhos. Aí agora Samuel disse: olha, não tem ainda outro filho? Até o pai desprezara, porque segundo alguns intérpretes, chegam até a comentar, não se sabe o certo, que Davi não era filho legítimo da mulher de Jessé, mas de uma outra que aparecera. Mas era escolhido de Deus. Se a gente for entrar na Bíblia, a gente vê Tamar, uma mulher que no caminho ela colocou as vestes de prostituta, deitou-se com Judá para poder vir a descendência de Davi. Quem entende Deus? A gente vê aquela mulher lá em cima do muro, e de repente o muro cai, e a Bíblia diz que Deus deu livramento. Deus escolheu aquela mulher Raabe. Quem entende Deus, não é? A gente vê Jefité, filho de uma mulher estranha, mas Deus escolheu a Jefité para ser príncipe, para ser juiz de Israel, o oitavo rei de Israel, e foi mais comandante de Israel. Deus deu 3 posições a um homem que foi desprezado e deslocado de um lugar que não tinha nada a ver, que a família rejeitou a ele. Quem entende Deus? Mas a Bíblia, ela nos diz que naquele momento o pai disse: olha, tem um ainda, mas esse aí está lá cuidando das ovelhas. Jessé que diz: olha, se tu não escolheu Eliabe, o segundo e o terceiro que já estão prontos para a guerra, vai escolher justamente um ruivo, um menor, um mancebo, um donzelo? Era o que ele estava querendo dizer. Mas Deus, dentro de Samuel, sabia muito bem. Samuel disse: ninguém vai sentar-se para se alimentar enquanto o tal não chegar. Mandaram chamar
aquele que era rejeitado, ele se aproxima. Quando ele chega, ele agiu equimioticlast, declarou a ajuiriu com adamassuicho. Deus disse: unge, este mesmo é. Alguém não dá nada, mas verão a minha glória através da escritura pela mão dele, verão a minha glória no louvor na boca dele, verão a minha glória nos cantos degraus, quando ele ia lá dar escrita a cada batalha que vencer, e cada afronta que ele passar, cada deserto, aí a escritura diz que quando derramou o Espírito Santo, eu estou aqui, já adentrou em Davi. A Bíblia, ela segue dizendo que Deus tomara Davi, e ali foi destruído o urso, como também leão, e ninguém dava nada por aquele jovem no meio do mato, com uma fonda. Era esta mesmo que Deus ia derrubar gigante lá na frente. Deus tinha preparado, abalizado aquela criança para destruir alguém que se achava o máximo, alguém que crescera, que foi criada para a guerra, aquela nação chamada Filisteu. Os filisteus, eles já começavam, se preparavam para a guerra com 6 anos de idade. Mas Deus já tinha tudo pronto. Alguém que obedecer a Deus, que ia se firmar nos mandamentos de Deus, alguém que no dia de amanhã o mundo ia ver a glória de Deus através dele, porque depois de Cristo, mais mencionado na Bíblia, essas batalhas de Davi. Quem fala muito de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, que foi um homem cheio de Deus, que nunca se viu tanta propagação, tanta coisa divina pela mão de Moisés, Deus usando. Mas Davi é o que mais se fala na Escritura Sagrada. Quando alguém vê uma coisa banal, pequena, uma grande, querer destruir, alguém lembra logo de quem? Davi e Golias. Mas a Escritura diz: Deus deixou Davi no anonimato, passou-se o tempo. Quando agora Deus levanta esta nação filisteia, e Deus diz: agora chegou a hora de eu tirar do anonimato, mostrar a minha glória, que ninguém dá nada por ele. O que Deus está dizendo: de tudo quando tens ouvido, o fim é temer os meus mandamentos e obedecer o meu nome. É o dever de todo homem. Eclesiastes 12, o verso 13. É o dever de todo obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. É doutrina. O 14 ele diz: eu trarei à tona a justiça. Tudo o que passou, que praticaram de iniquidade, não se arrependeram. Eu trarei à tona, e é para quem não se arrependeu, o verso 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Então o que Deus estava mostrando, Ele ia mostrar o que é doutrina, ia mostrar o que é batalha, e ele vencer pela mão de um menino. Ele ia mostrar que do outro lado, aquele povo idólatra, que não obedecia a Deus, que não queria nada com a doutrina do puro, do eterno, que seguia Baalim, que seguia Azera, que seguia Baal, que seguia esses deuses estranhos, essas doutrinas subversivas, doutrina que não tinha nada a ver com a doutrina de Deus. Deus ia mostrar que a dele é pura, que a dele é santa. Aleluia. Aí Deus agora levanta, que a Bíblia chama de gigante. Aí Deus usa agora Jessé: leve pães, leve queijo para os maiorais, capitão de 1000. Não se preocupe que eu tomarei conta das tuas ovelhas. Levem. Chama Davi. Era o tempo de Deus mostrar que era Deus na vida de Davi. Aí diz a Bíblia que Davi vem, antes de Davi chegar, 40 dias,
2 vezes por dia, que dá 80 vezes aquele gigante. Eu vou dar um exemplo. Onde está a tribuna aqui, do meu lado Israel, do outro lado os filisteus. O gigante gritou do outro monte, que era 2 montes, um de frente ao outro, e ele gritou de lá: não tem homem aí, Israel, para que possa me enfrentar como homem. Aqueles que me vencer, com certeza vencerá o meu exército, o meu povo, a minha nação. Mas se eu vencer o homem que vem daí pelejar contra mim, eu vencerei a Israel, o Deus de Israel, vencerei a nação de Israel, e vocês ficarão como nosso escravo. Quando o povo israelita escutou do outro lado o tamanho do homem e o bradar da voz, eles temeram na base. Isso foi o primeiro dia. De manhã, à tarde ele de novo, não se apresentou ninguém, porque olhou o tamanho da afronta, o tamanho do gigante, o tamanho da dificuldade, o tamanho da peleja. Deus já estava preparando o coração de Davi, como também do pai de Davi. Estava chegando a hora. Passou um dia, passou 2 dias. Não tem homem, Israel? Esse exército aí não venceu tantas pelejas? Este exército aí não abriu o mar vermelho através da mão de Moisés? Cadê vocês? E começou a afrontar. Isso de tarde, nada. O 2º dia, o 3º dia, nada. O 4º dia ele foi se aproximando, descendo do monte, já ganhando espaço. Porque tem gigante que vai ganhando espaço, tem gigante que vai entrando já no terreno da pessoa. Aí ganhou espaço, aí entra no terraço, ganhou espaço, vai entrando para a sala. Tem que ter cuidado com esse gigante. O gigante da mentira, o gigante da arrogância, o gigante da fofoca, o gigante do disse-me-disse, o gigante da traição, o gigante da soberba. Aí vai ganhando espaço. O gigante da desobediência ao pai, desobediência à mãe, desobediência ao marido, desobediência à esposa quando ela está correta, e às vezes dá um conselho, alguém não quer. Esse gigante vai, aí o anaglas, aí chega na sala. Quando pensa que não passa para o corredor, é o gigante que vai se aproximando, vai ganhando terreno, e vai alguém recuando, ele vai ganhando espaço. Alguém vai recuando, ele ganha espaço. Aí chega no quarto. Aí quando chega no quarto, faz saceiro. Tem que ter cuidado com esse gigante. Tem que botar um morão eterno na frente, chamado o braço do Deus eterno. Glória a Deus. Para quando o gigante se aproximar, já cair na primeira tacada. Aí passa 10 dias, ele ganhou já terreno. Aí já desceu do monte, pastor. O pessoal com medo recuando. Quando chega 20 dias, não se apresentou ninguém. E Davi ainda estava lá no meio. O Nica, o brecamão do meio dos matos. Aí o tinha as ovelhas. Aí 20 dias. Cadê? Não tem ninguém? Já desceu. Aqui é o vale, do outro lado do monte e o monte. Já estava com 20 dias no meio do vale. E o pessoal recuando, que estava embaixo do monte, e outro pessoal embaixo do monte já foi recuando para cima do monte. O povo israelita com medo. E ele veio ganhando terreno. 22 dias se aproximando, 24 dias se aproximando, 25 dias se aproximando de Israel. Cadê? Ninguém veio, eu estou indo. Vou entrar lá na sua casa. Vou fazer sacê no meio de Israel. Vou entrar no arraial. E não é que ele entrou, pastor, segundo a escritura, com 40 dias já estava no arraial de Israel. Israel fugiu, correu, e ele dentro do arraial, vocês dentro de Israel já, mandando e desmandando. Cadê? Não tem homem aí não? Não tem cada macho aí não, velho? Vocês não são bons? Cadê vocês? Por outro lado, cadê o Deus de vocês?
O Deus da gente, olha, achava que Dagon era alguma coisa. Meio homem, meio peixe, né? Meio animal. Aí diz a Escritura, quando ele se aproxima, que chega no arraial, 40 dias. Aí Deus, agora eu sabia que, cadê, né? Camada alto, a estatura dele, com a sua armadura, que era Saul, ele foi escolhido pela beleza e estatura, e a armadura era pronta, só cabia nele, apropriada, balizada para ele, tudo organizado. A gente tem que lutar com a arma que a gente tem, dada por Deus. Eu não posso usar a arma do nosso pastor presidente, ou dos presbíteros, ou dos diáconos. Eu não posso usar a arma de Napoleão Falcão, ou até mesmo de Takayama, ou outros. Temos que usar a nossa arma dada por Deus, que tem pessoas que quando prega querem imitar alguém. Jesus está voltando, ele vai chegar na sua casa, e ele vai fazer, e se prepare, e ele é assim. Cada um tem uma arma dada por Deus. Deus usa você com a arma que ele te deu. Foi Davi. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí diz a Escritura, Davi agora traz que o pai o manda, dá uma ordem, Davi chega, aí está lá afronta, cadê? Não tem um aí não? Quem me vencer, vence meu Israel, vence a minha família. Mas se eu perder a peleja, com certeza a minha família perderá, Israel perderá, mas também se ele lá perde, o povo dele, filisteu, vai perder a peleja, o rei vai perder a peleja, a nação está na nossa mão, porque, meu pastor, igreja do Senhor, quando um crente perde uma peleja, não é só ele que perde. Se ele é um pastor, um presbítero, um diácono, quando ele é abalado na raiz, na estrutura, a esposa é também abalada, os filhos é abalado, os netos é abalado, a igreja é raiclei, chocoprou, camadinha é abalada. Quando alguém é atingido com a afronta de alguém, ele cai, outras pessoas caem com ele, mas quando ele vence a batalha, aquela nação venceu a batalha, o rei venceu a batalha, o povo venceu a batalha, a igreja venceu a batalha. Era o que Deus estava dizendo: se Davi ganha, todo Israel ganha, o universo ganha, porque Deus não perde uma batalha. Oh, glória! Aleluia! É por isso que a Bíblia diz: tem cuidado da sã doutrina, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, consta lá em Timóteo. Doutrina é mastigar a palavra, doutrina é ler a palavra, doutrina é se alimentar com a palavra, se alimentar com a palavra é lanche, é café, é almoço, é janta, se alimentar com a palavra é ter os olhos ungidos, a mão ungida, os pés ungidos, a boca ungida. Declei, chocra, lá, iri, rohaite, radagaite, mihaite. Se alimentar com a palavra é um escudo. Quando Satanás vem de manhã, o cara está balizado na palavra. Chega de meio-dia na palavra, chega de tarde na palavra, de noite na palavra. Porque quando a palavra está dentro de nós, nós estamos dentro de Jesus, Jesus está dentro de Deus, Espírito Santo dentro de nós. Não tem cão que possa com a palavra, que possa com o crente que ama a rei, a palavra, a doutrina. Aí diz a Bíblia, dentro da doutrina, o que eu olho aqui, quando Davi escutou, aí Davi disse, foi a primeira vez que Davi falou, pastor, aí ele já sai do anonimato, está no versículo 26 do 17. O que se dará ao homem que vencer este camarada aí? Vê se Davi chamou ele de gigante. O que se dará ao homem que vencer esse filisteu, esse incircunciso? Pode ver que Davi é uma criança, né? Um menino, mas ele chamou o cara de gigante.
Que a minha Bíblia diz que ele tem aproximadamente 4,10 metros, significa 6 couve e 1 palmo, mas tem uma coisa, tem couve na Bíblia que é 45 centímetros, tem couve de 50 e de 60, eu quero que era dos 60, e o palmo não diz o tamanho do palmo, pastor, porque na tradução da minha Bíblia diz que ele tem aproximadamente 4,10 metros, já pensou 4 metros? Uns diz 2,70, não se sabe o certo, porque até hoje, olha, a altura era essa, tá? Não se sabe, uma tem uma tradução, outra diz outra. Só se olhar na original, na Torá, na Cabalá, onde está lá quivado a altura do camarada mesmo. Você quer chamar de gigante. E gigante é uma pessoa de 2,10 metros, 2,20 metros, que tem pessoa que tem 2,10 metros, 2,20 metros no nosso meio hoje. Tem pessoas que passam 2,40 metros, 2,50, a gente vê até por aí. Esse rapaz acaba de ser um gigante. A pessoa aproximadamente 4,10 metros. Aí a Bíblia diz que a primeira negatividade é excesso, recua, com medo. Foi as primeiras palavras negativas que Davi ouviu. A segunda negatividade, palavras negativas, foi quando alguém disse: mas é um gigante, é grande, abalizado na guerra, tem uma coroa acima dele de 5.000 ciclos, aproximadamente 75 quilos de peso só em cima do corpo dele. Ele tem 2 obreiras pontiagudas, que pega o camarada, levanta e trava ele aqui em cima e mata, pega outro, levanta e trava aqui, fica com 2 em cima. Ele tem uma lança que tem aproximadamente, só de peso na haste, na ponta dela, 7,5 kg. Ele tem as alparcas dos pés, que é 2 kg 150 gramas, segundo os intérpretes de peso. Era um homem que tinha um capacete na cabeça, que nada o acertava, somente aquela parte dos olhos aqui aberta e uma abertura, que era justamente onde Deus ia acertar para derrubar ele e cair do cavalo. Era um homem que era todo organizado, com escudo, com espada, ainda tinha lança. Um homem bem abalizado, preparado para a guerra, preparado para enfrentar 10, 15, 20 homens, e ele derrubar e pisar em cima, porque eu sei disso. Digo com muita segurança, pastor, eu como faixa preta, antes de eu entregar minha vida para Jesus, tenho várias testemunhas. 8 homens não conseguia dar nem 8. 8 homens. Olha o meu tamanho, 1,72 m, imagina um cabo daquele tamanho. Digo com segurança. E quem me conhece aqui sabe que aqui em cima, quando eu não era evangélico, na Miru, era respeitado por muito perito das artes marciais, das capoeiras, como Tony, eu chamava aquele menino Diabo Negro, Elias. Pessoas peritos, mas me honravam, me respeitavam. E eu não era nada, eu não sou nada, porque quem é Deus? E o meu tamanho, imagina um camarada de uma altura dessa, preparado para a guerra. Desde a mocidade, né? Desde a mocidade, porque segundo a Bíblia legítima, com 6 anos, eles abalizavam as crianças com 6 anos, já ensinava para a destruição de Israel. E era um povo que veio, com certeza o povo ismaelita. Mas Deus, quando tem uma chamada na vida de alguém, não tem cão, não tem inferno, não tem diabo, não tem gigante, não tem nada, não tem feitiçaria, macumbaria, areia de cemitério, não tem palavras de maldição. Deus transforma em bênção, Deus quebra protocolo para dar vitória ao céu. Aí chega aquele tchau. Aleluia, glória a Jesus. Aí outra palavra negativa, Eliabe. Tu deixaste as poucas ovelhas, foi? Com quem? Não é com quem? Aquelas poucas ovelhas, Samuel. Com quem tu deixaste? Para vir aqui, para nos perturbar. Eu conheço a tua astúcia, olha. Mas conhece tanto, quem te conhece é Deus. Está pensando que ninguém conhece ninguém aqui? A gente vê, sabe, vive na igreja, mas quem conhece aqui dentro? É Deus o eterno. Aí a Bíblia diz que Davi disse: eu não vim aqui, o que tem eu para tu falar dessa forma comigo?
Aí diz a Bíblia que Davi fez o quê? No outro versículo, desviou-se dele. Davi, pense no QI, era cheio do Espírito Santo. Primeiro, o que se dará ao homem que venceu? Vai dar ouro, vai dar prata, não vai pagar nunca mais nada, sabe, de imposto, ainda vai ser dado a filha do rei como esposa. É o que Deus está dizendo: aquele que usar a minha doutrina, viver a minha doutrina, tem ouro, tem prata, tem saúde, tem livramento, sabe? Aqueles que usar a minha palavra e viver a minha doutrina de Deus, me obedecer, que é 4 letras, obedecer, você vai ter porta aberta, você vai ter o que você quiser aqui nesta terra, segundo o que você me pedir com sabedoria, eu te darei. Mas você pedir com sabedoria para o bem-estar seu, da família, da obra, eu te darei, porque meu ouro e minha prata não está em Ageu 2 e o verso 8 da minha palavra. Eu tenho dinheiro para dar àqueles que buscam-me com sinceridade, que levam a minha palavra. Eu venho com a face poderosa, não está em 55 da minha palavra, e o verso 10 diz o Senhor dos Exércitos, de Isaías. Aí a Bíblia diz que Davi desviou-se dele. Veja que sabedoria. Davi está dizendo: a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A luta não é contra os meus irmãos, não é contra a igreja. A luta é contra a perversidade que está entre os céus e a terra. A luta é contra os principados e potestades nos ares. É o que Davi estava querendo dizer. A luta não é contra você não, meu filho. Aí se saiu de Eliabe e foi ter com os outros. Aí alguém o viu e disse: olha, tem um camarada aí, rei, que disse que luta contra o gigante, porque ninguém se aproximou para dizer eu vou, mas não era tão forte. Quando chega lá, outra palavra negativa. E outra coisa, pastor, em lugar nenhum se escuta dizer que Deus disse: Davi, eu sou contigo, vai. Davi, no meio do caminho ele com queijo, chega lá, já tem um gigante, mas para mim ele não é nada, vou te usar. Deus calado em silêncio. Chega no meio do povo, essas afrontas, tantas coisas negativas, e Deus em silêncio. O silêncio de Deus é vitória. O silêncio de Deus, muitas vezes até a gente fica inquieto, porque o homem nascido é cheio de inquietação, mas no silêncio Deus também dá vitória. No silêncio Deus cava por baixo a muralha, e de repente os muros de Jericó desce e Deus dá vitória. Enquanto alguém estava marchando, e o povo lá aí, que bocado de menino, não tem o que fazer não. Está pensando que vai vencer a gente aqui, um muro desse, marchando? Aí Deus, sim, enquanto eles estão marchando aí, me obedecer, eu já estou cavando por baixo, mas vai descer certinho. A gente vê tanta coisa na Bíblia, tremendo. O Espírito Santo me lembra aqui que teve um muro que caiu, matou não sei quantos mil, né, pastor? Foi na época do Acabe. Aí fugiu, aí o muro caiu por cima. Como é que o muro cai, né? Ele derrubou, matou muito mais do que na espada. Tá brincando com Deus, é? Aí diz a Escritura, ele se esquiva. Aí agora vem o rei negativo. Aí Davi chega lá: não desfaleça o coração de um deles. Ou seja, se tu está com medo e anda numa vida errada, não leva os outros a andar errado também não, rapaz, te conserta. Era o que Davi estava dizendo, em outras palavras, cheio do Espírito Santo. Conserta o altar, te organiza, busca, lê a palavra, em jejum com sabedoria, procura amar, perdoar, abraçar, porque a Bíblia manda amar. Se não amar, não vai adiantar. Eu tenho boas obras. Obra não salva ninguém. Quem salva é o poder de Deus através de Cristo. A fé sem as obras é morta, e as obras piorou sem a fé. Ninguém é salvo pelas obras, porque pelas obras alguém vai se gloriar. Efésios 2, versículo 8 e 9. A salvação é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Acabou-se.
cai por terra as 95 teses, né, do Papa Leão X naquela época. Então Deus, Ele é tremendo. Aí diz a Bíblia que o rei disse: então você vai e voa. Aí Davi botou um leão, um urso, porque já se aproximou, falta 14 minutos, e eu quero parar antes da hora, em nome do Eterno, para não enfadar os irmãos. Então diz a Escritura que naquele momento, aí Davi agora, olha, aí contou a história. Aí ele vem e fala: Davi, faz o seguinte, bota a minha armadura, porque, pastor, no meio de uma guerra, está um exército lá, do exército do outro, distante, um do outro, que não está muito perto. O cara vai para o meio do vale, bota a armadura do rei. Quem olhar de longe vai pensar quem é quem? Não é o rei? Porque a armadura é do rei. Veja como o rei foi esperto. Isso é Davi ganhando, que já matou o urso, matou o leão. Eu vi firmeza nele, porque foi Deus que usou a boca de Davi. Disse: olha, eu matei o leão e Deus me usou. Ele sentiu a firmeza, disse: pronto, esse mancebo é valente, é destemido, e Deus é com ele. Vou fazer o seguinte: vou dar minha armadura a ele, a minha espada, tudo, porque vencendo vão gritar: Saul venceu. Saul está brigando lá com o gigante filisteu, porque de longe ninguém ia ver que era Davi, né, pastor? Ia ver o rei, a armadura do rei, o capacete do rei, a coroa, que era uma armadura preparada para o tamanho daquela pessoa. Então era uma armadura que não era todo mundo que tinha. Ninguém poderia ter uma armadura do rei, ninguém poderia ter uma armadura igual ao rei do outro lado, do inimigo, nem ninguém tinha uma armadura igual à armadura de quem? Do gigante, cada um na sua posição. Então, se eu pegasse a armadura de alguém e fosse lutar com ela, alguém ia pensar que eu era aquele camarada da armadura. Então foi isso que o rei maquinou Saul. Mas Deus sabe muito bem, e Deus não dá asa à cobra. Davi coloca, que o rei pediu, né? Ele colocou, foi andar e ele conseguia, né? Não tinha como, não dava nele, ele ficou todo duro. Só eu não consigo nem movimentar, nem andar direito, isso aqui não é para mim. Aí tirou aquilo ali, oxe, até o peso, o cabo vai dar um tapa em mim, vai me amassar com a armadura e tudo. Era o que ele está dizendo: não vou poder nem me movimentar. Aí a Bíblia diz que naquele momento, Davi, seu vô é com a fonda, está aqui, e ele pega 5 cheixos, que significa, alguns dizem que significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Mas na minha concepção, os 5 cheixos eram os 5 gigantes, porque Golias tinha mais 4, pior do que ele, 4 irmãos, pior do que ele. Então Davi, se vier outro gigante, pela sabedoria de Deus, olha, 5, derruba um, se vier mais 4, vai ter mais 4 também. Pode dizer que ele não pegou 10, 15, é que se eu errar, não. Deus, o tiro de Deus é certo, a doutrina de Deus é certa. Quem se alimenta, a gente vê o Salmo 1, bem-aventurado aquele, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1 de Davi, doutrina pura. Quando se trata da roda dos escarnecedores, a gente vê hoje, no passado é chamada televisão, né, pastor? A televisão, muitos sentavam ali, aquela roda, aqueles palavrão para assistir que não presta, outro na roda mesmo de jogo, outras coisas mais. Mas é aqui hoje, ó, se não usar para o que é bom. Quando entra lá TikTok, Kawaii e outros sites, se você não colocar uma coisa certa, vai entrar em coisa diferente, roda de escarnecedor. Aí se envolve, tem que ter cuidado. Isso aqui tanto levanta como destrói. 12 e o verso 4 está lá em Daniel: se multiplicará a ciência. Olha hoje, eu estava olhando que há muito tempo eu falava, e hoje falo, que não ia ter cobrador, já não tem mais, já não vai ter mais motorista, os carros serão automáticos, depois vai até carro voar, tudo computadorizado, as portas automáticas. Alguém dizia que era doido, fanático, hoje já está vendo isso por aí. Muitos milhões de pessoas tiveram desempregados, Samuel, por causa disso.
Tecnologia, cada um que estude, que avance com a tecnologia e com o inglês, a língua bem mais falada no globo terra, porque muitos ficarão sem emprego, porque a maioria vai ter que estudar, se globalizar na tecnologia, e milhões perderão o emprego. Eu estava passando na cidade pregando, eu olhei para os prédios, me veio na mente, com certeza foi Deus. Já tem por aí algum lugar desavançado, eu acredito, porque não vi ainda, mas deve ter. Já vão levantar prédio, pastor, você precisa de pedreiro, marceneiro, pintor, tudo através das máquinas. Tecnologia, jogar nas paredes, sabe, concretizar, reboco, tudo através de máquina, não precisa mais de homem para as ferragens, colocar as máquinas, tudo de alguém, só no computador e as máquinas lá, tá. Agora corre o perigo no futuro das manifestações das mesmas, se revoltar contra os homens, feito aqueles filmes que a gente vê hoje científicos, né? Quem é que poderá com as máquinas vencer? Porque as máquinas darão sabedoria a ela, QI, profundo computadorizado. E quem é que consegue controlar a internet? Não tem quem consiga. Mas tem os hackers, sempre aparece um melhor do que o outro, e a internet dá uma pizza nos hackers. Está brincando com o Tecachoca, Marcha, da Capaita, ela está choineca, choimiu, com tecnologia. Ale o mai ijo, adakaitio, só Deus jamais suíte. A sabedoria vem de mim, diz o Eterno, a força vem de mim, diz o Eterno. Não está na minha palavra de Jeremias, eu com o mundo e prazo, tem muita gente enganada. Então, se a gente for aqui desfolhar a Escritura, a gente vê coisas tremendas na palavra de Deus. Aqui nos diz a palavra em Provérbio 4, diz aqui, ouve, filhos, ouve a instrução. Está lá em Provérbios 4. Se a gente for desfolhar a Bíblia aqui, a gente vê tanta coisa linda na palavra do Senhor. A gente vê aqui também em Efésios 4 e o verso 14, que diz aqui: para que não sejamos mais meninos. A gente vê tudo isso. Se a gente for lendo aqui, a gente vai vendo aqui que muitos é levado pelos ventos de doutrina, qualquer doutrina. Então Davi não era levado por qualquer vento de doutrina. Mas ele deu um vacilo lá na frente. Mas ali Deus até permitiu, porque Deus sabe muito bem o que faz. Então, se a gente for aqui desfolhar a Bíblia, que eu não vou mais desfolhar a Bíblia, até fechei, mas vocês podem ler em casa, como eu falei aqui a respeito de Provérbios 4, verso 2, 2 Timóteo 3, 16, verso 17, Tito 9 está lá, capítulo 1, o verso 9. Você vai ver também em Tito 2 e o verso 1. Você vai ver em Timóteo lá também, na palavra do Senhor, versículo 14 e o versículo 13. Você vai ver lá na palavra de Deus em Efésios 4, versículo 14 e 15. E João, segunda epístola, 1, verso 9. Coisas riquíssimas. Então a Bíblia diz que Davi, ele agora destruiu o gigante, caiu por terra. Davi disse: tu vem a mim com espada, com escudo, tu vem a mim com tanta coisa, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. E quando Davi derrubou ele, que ele caiu por terra e caiu para frente, de joelho na presença de Deus e de Davi levantou pela força do Espírito Santo uma espada tão pesada do gigante e arrancou a cabeça, porque era necessário arrancar a cabeça para mostrar que o inimigo foi vencido. E tem mais uma coisa: aquela pedra que o Espírito Santo guiou bateu na fronte, traumatismo craniano, derrubando o gigante. Então o gigante na tua vida cairá, o gigante da mentira, o gigante da fofocagem, o gigante da arrogância, o gigante da soberba, o gigante da porta aberta, o gigante da falta de saúde, cairá, por terra, em nome do Senhor. E se o pastor aqui sentir de Deus na oração agora de encerramento, e alguém sentir de vir aqui na frente para receber de Deus saúde, eu sei que o pastor, Deus vai usar ele aqui. Eu ainda falei com os meninos, se o Espírito Santo me lembrar
Eu falarei esta palavra, ela está ali, como testemunho eu me lembrei agora, que foi do Espírito Santo, que até Ângela pediu oração por ela e pela irmã Maria. Eu até falei, se o Espírito Santo me lembrar, chamarei vocês para frente. Até pensei que ela viesse com a mãe. Mas a vitória é certa. Deus dará vitória. Mastiguem a palavra, viva pela palavra, ande pela palavra, coma a palavra, se alimente com a palavra, que vocês serão prósperos, que vocês terão saúde, que vocês terão livramento, que vocês terão portas abertas, que vocês terão toda a riqueza de Deus, com certeza em vosso lar, e por fim a vida é aitio eterna. Vivam a palavra, obedeçam a palavra e obedeçam às autoridades de Deus constituída por Deus, com certeza do Senhor, que vocês terão vitória. Porque quando a Bíblia diz assim, olha, obedeceis à autoridade constituída por Deus, mas Paulo disse, né, pastor, no Senhor. Já pensou você chegar aqui, olha, me obedeça, viu, que eu sou o vosso pastor, levantado pelo pastor presidente, mas eu andando errado, troncho todo empenado, então vocês não vão me seguir, porque vai cair do cavalo também, como eu. É obedecer a autoridade levantada por Deus, mas no Senhor. Se eu estiver fora do Senhor, por favor, se me obedecer, vocês vão cair, porque eu estou fora do Senhor. Então entendam a palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradeço, em nome do Eterno, nosso pastor, os que estão na retaguarda, os presbíteros, diácono Samuel, que Deus ajude e abençoe. Peço que vocês continuem ajudando em oração a nossa família, as filhas, para Deus da vitória, fazer a vontade dele, que é boa na vida da mais nova, enfim, de uma forma tremenda, especial. Já aqui também agradecendo aos internautas, que com certeza esse vídeo é gravado para o TikTok, Kawaii, e também para a plataforma digital e YouTube. Que Deus abençoe os internautas em nome de Jesus, o eterno Deus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus eterno, nosso pastor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Quem recebeu do Senhor, irmão? A Bíblia vai dizer, pastor Marcelo, que o gigante desprezou a Davi. Mas ele disse, não, no capítulo, no versículo 45, Davi, porém, disse aos gigantes, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Aquele que vem contra você com espada, com escudo, com coraça, com disse-me-disse, com fofoca, vá até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Que você vencerá o inimigo em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe. Que palavra edificante. Que Deus abençoe o pastor Marcelo. Que Deus abençoe o nosso presbítero Jorge, presbítero Paulo, toda a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar assim pelos enfermos. Amém? Convido o nosso presbítero Paulo. Ele vem fazer